Pessoal, então vamos dar continuidade aí, tá? A nossa aula. Agora, nós vimos na aula passada, primeiro foi a lei de Lavoisier, né? Agora nós vamos ver o que? Lei de Proust ou lei das proporções constantes. Então, vamos ver qual é essa nova lei, o que ela está dizendo, o que vai aumentar aí no nosso conhecimento, acrescentar, tá? Então, ó, professora Patrícia Ferraz, Química. Então, a lei de Proust, também denominada lei das proporções, ó. Lei das proporções constantes ou definidas. Foi criada pelo químico francês Joseph Louis Proust. Aqui está o nascimento e quando ele faleceu, e diz que uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. O químico francês Proust passou a realizar cuidadosas experiências relacionando as massas dos componentes de determinadas reações. Por exemplo, os elementos que compõem a água são o hidrogênio, né? Então, aqui, ó, são o hidrogênio e o oxigênio. Proust verificou que nessa reação de formação da água, o hidrogênio sempre reagia com o oxigênio em uma proporção constante e definida, que era de 1 para 8, respectivamente. Veja como isso ocorre abaixo. Então, eu tenho a massa aqui de H2O, tá? 4,5 gramas. A massa de hidrogênio, 0,5 gramas. A massa de oxigênio, 4,0 gramas. Então, a massa de hidrogênio e a massa de oxigênio, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a massa de hidrogênio, vamos dividir pela massa de oxigênio, que vai dar o quê? 1 sobre 8, não é isso? Então, eu vou fazer aqui, ó, de fora. 0,5 dividido por 4,0. Então, vai dar aqui 1 e aqui vai dar 8. Então, pessoal, essa é a proporção que ele falou aqui, ó, que é de 1 para 8, respectivamente. Se eu tiver 9,0 gramas de massa de água com a massa de hidrogênio 1,0 gramas e a massa de oxigênio 8,0 gramas, então eu vou fazer a divisão aqui fora também. Então, ó, 1,0 gramas dividido por 8,0 gramas, que dará o quê? 1,8 gramas. Você viu que deu a mesma coisa de cima? Ó, 18,0 gramas de massa de água. A massa de hidrogênio, 2,0 gramas. A massa de oxigênio, 16,0 gramas. Então, eu vou dividir esses dois aqui, vai dar o quê? Também o mesmo valor, pessoal. Olha só, mesmo valor. Por isso que ele falou, Proust verificou que nessa relação de formação de água, o hidrogênio sempre reagia com o oxigênio em uma proporção constante e definida, que era de 1 para 8, né? Respectivamente. Veja como isso ocorre abaixo. Então, vocês viram aí como ocorreu, né? Agora aqui, ó, observe que não importa a quantidade de massa dos elementos usado, a proporção sempre será o quê? A mesma. Memoriza isso. Proust observou que isso não ocorreria somente com a água, mas com todas as outras substâncias. São formados 15,06 gramas de sulfato cúprico, que é o CuS, por exemplo, reagindo com 10,00 gramas de cobre metálico, olha o cobre metálico aqui, com 1,06 gramas de enxofre, o S significa enxofre. Assim, se desdobrarmos a quantidade de cobre que irá para 20,0 gramas, e se quisermos que todo o cobre reaja, será necessário dobrar também a quantidade do enxofre. É necessário dobrar, tá? A quantidade do enxofre para 10,12 gramas, com a formação total
de 30,12 gramas de sulfato. Então, agora, se colocada uma quantidade que não esteja em proporção, a quantidade em excesso irá sobrar, tá? Se eu tiver aí, a minha proporção falou aqui em dobrar, né? Mas se eu não tiver, ela vai se chamar de excesso, tá? Não irá reagir. Ele não vai reagir aqui o excesso. Observe isso a seguir. Olha o que foi de excesso. Primeiro exemplo. 10,00 gramas de cobre, né? Metálico, mais 7,0 gramas de enxofre, que vai ser o nosso excesso, tá? A parte de excesso, que, olha aqui a setinha, 15,06 gramas de sulfato de cobre, e o que sobrou lá no final, que é a parte que não reagiu. Quem foi que não reagiu? 2,0 gramas de enxofre, que não reagiu aqui dentro. Tá certo, pessoal? Então, olha só, o segundo exemplo. Parte em excesso. Eu tinha 20 gramas de cobre, né? Que o exercício foi me dando aqui, ó. Que eu fui pegando, que irá para 20,0 gramas. E se quisermos que todo o cobre reaja, será necessário dobrar também a quantidade de enxofre para 10,15 ou 10,12 gramas. Então, vamos ver isso aí. Qual que era o valor do enxofre? Não era 5,0 gramas? Então, eu dobrei, ficou 10,12 gramas. Com a formação total de 30,12 gramas de sulfeto. Então, olha só aqui. Segundo exemplo, né, que foi essa parte que eu peguei aqui, coloquei de cobre, mais 5,06 gramas de enxofre para reagir, né? Ele não veio aqui dobrado, olha aqui, dobrado seria 10,12 gramas. Então, ele veio o valor inicial, 5,0 gramas de enxofre. Então, ele reagiu aqui, ele deu 15,0 gramas de sulfato de cobre. E o que ficou aqui? Parte que não reagiu. Olha a quantidade de parte que não reagiu aqui entre eles. Então, pessoal, vocês têm que ficar atentos nessa parte aí, tá certo? Vamos ver aqui a próxima. Observe que a reação só ocorre de acordo com a proporção definida. Por isso, em 1799, Proust concluiu que quando várias substâncias se combinam para formar um composto, isso é sempre feito numa relação de massas definidas. Tem que estar definido, sempre o dobro, tá? Para a proporção ficar certinho. Assim, ele criou uma lei que é denominada de lei de Proust, lei das proporções constantes ou lei das proporções definidas, que é enunciada da seguinte maneira: a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Então, ela vai ser fixa, constante e invariável. Essa lei é a lei de Lavoisier, lei da conservação da massa, que vocês já estudaram comigo no vídeo anterior. São denominadas leis ponderais, porque falam em massas das substâncias envolvidas, tá? Olha só, depois de cuidadosas investigações, Joseph Louis Proust enunciou a lei da proporção constante. Esse era Proust, tá certo? Então, ele fez aí, enunciou a lei da proporção constante, tá? Pessoal, qual a proporção constante? Dá uma olhada aqui, ó. Não é 2 moléculas de oxigênio e 4 moléculas de água? Então, se eu tinha tudo isso aqui na minha formação, que aconteceu no final? Ele formou uma molécula de água aqui, outra molécula de água aqui. Se eu tivesse colocado aqui, ó, um hidrogênio a mais aqui, o que aconteceria? Ia ficar um excesso. Esse aqui era o excesso. Esse excesso aqui é que não vai entrar aqui na lei das proporções aí de Proust.
Porque ele é considerado, se eu colocasse um hidrogênio a mais, seria excesso, ele não seria molécula da água. Porque a molécula da água é H2O, tá certo? Então, não ia ter a mesma proporção. Então, voltando aqui, ó, observe que não importa a quantidade de massa dos elementos usados, a proporção sempre será a mesma. Olha a proporção desse aqui, ó. Ó, do primeiro exemplo aqui, ó, parte de excesso, ó, a quantidade de excesso que teve aqui. Olha a parte em excesso que teve no segundo exemplo. Então, essa parte aí em excesso, pessoal, ela é a parte que não vai reagir no final. A que reagiu, ele pegou. Ele pegou a metade, não pegou? Não era 10 aqui, mais 5,06, que foi igual a 15,06. Então, ele fez a soma, ó. Ele pegou aqui a proporção, mas ele não usou tudo. O que sobrou, que não reagiu? Foi 10 gramas de cobre. Olha esse aqui. Ele pegou aqui, ó. 10 gramas aqui, tá? De cobre, que foi o primeiro exemplo, mais 7 gramas, 7,6 gramas do enxofre, não foi isso? Então, olha aqui, o que sobrou no final. Não é o mesmo valor do de baixo, ó? O mesmo valor? O que ultrapassou do valor aí? É a parte que não reagiu. Qual foi a parte que não reagiu? 2,0, que era 2,0. Se eu colocar aqui, ó, 7,06 menos esse 2 aqui, vai dar aqui, ó. Menos esse 2 aqui, vai dar 5,06. Que é o valor de quem, pessoal? É o valor aqui, ó, do enxofre que estava lá no início do enunciado, tá certo? Então, o que foi que sobrou, que não reagiu, que sobrou aí no final? Foi 2 gramas, que foi a parte que não reagiu, que foi o excesso, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido o que é a lei de Prost, tá? Ou a lei das proporções constantes, tá certo? E também essa parte aqui, ó, que foi falada. Essa parte que foi falada aí, ó, que o hidrogênio, deixa eu colocar aqui canetinha, por exemplo, os elementos que compõem a água são o hidrogênio e o oxigênio. Prost verificou que nessa reação de formação da água, o hidrogênio sempre reagia com o oxigênio em uma proporção constante definida, que era de 1 por 8, respectivamente. Então, por isso que eu mostrei esse exemplo e expliquei para vocês. Então, qual que é a proporção? Qual é a lei de Prost? Também denominada de lei de proporções constantes ou definida, foi criada pelo químico francês Prost e diz que uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa, tá certo? Que igual da fórmula da água que ele deu o exemplo. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Um abraço aí, pessoal. Até a nossa próxima aulinha, ok? Fiquem todos com Deus.